pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui da Academia da Aprovação. Eu sou o Rodrigo Oliveira e como vocês estão vendo aqui no nome do vídeo, a gente vai falar sobre como fazer provas estilo Sebrasp. Então assim, não adianta a pessoa estudar só o conteúdo da prova, o conteúdo que vem no edital. Você tem que conhecer a prova, tem que conhecer a banca, tem que estudar um pouquinho como é que a banca costuma cobrar o conteúdo que vai cair no edital. E todo mundo já está careca de saber que o concurso público não se restringe unicamente a estudar o material que vai cair na prova. Confere? Abrange muitas áreas, interfere em muitas áreas do estudo para concurso. Interfere ali na vida social, na vida afetiva, nos relacionamentos diversos que a gente tem, na nossa saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado na preparação. Não só estudar o conteúdo, não só estudar a banca, mas também tomar um pouco de cuidado para no processo você não desistir do meio do caminho por qualquer tipo de complicação que você possa vir a ter. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre como estudar a banca, especialmente a banca Sebrasp. Ah, mas por que vocês estão falando assim do Sebrasp em cima da hora? Muitos de vocês vão fazer agora o concurso do TSE unificado, outros tantos vão fazer o concurso do STJ, e é uma banca assim que você precisa conhecer. Ela pega muitos concursos grandes, normalmente PF, PRF é ela que pega, e você precisa conhecer o método de estudar para essa prova, certo? É necessário você saber o estilo da banca. Então estou com a colinha aqui do lado, de vez em quando eu vou olhar para o lado, é porque eu estou pegando minha cola, tá? É, Pessoal, o Sebrasp é uma banca grande, assim como qualquer coisa feita por pessoas comete muitos erros, mas em geral ela é uma banca que acerta. São poucos os erros ali que ela comete, quando você, poucos assim em comparação, né? Quando você pega algumas outras bancas, você vê que os erros cometidos pelo Sebrasp, pelo FGV, essas bancas mais tradicionais, eles acabam sendo minimizados. Eu já tive muitos problemas com a IBFC, com a IDECAN, com a SES Gran Rio também, mas assim, não deixa de ter um então releve. Você precisa se adaptar ao estilo das bancas. Ah, mas devia ser tudo certinho e tal. De fato, devia. Espero que um dia a gente chegue no nível de excelência assim, que as provas venham, sejam aplicadas, não tenham muitos problemas. Mas enquanto isso não acontece, a gente se adapta porque nosso objetivo é passar em concurso público quanto antes e, obviamente, melhorar de vida ali, ganhar mais dinheiro. Não precisa ficar reclamando, porque, enfim, a gente se adapta, faz, passa e depois a gente reclama do que for necessário, mas primeiro se preocupe em passar. Então, vamos lá. Primeiro você precisa conhecer o Sebrasp. Quem que é? O Sebrasp é antigo CESP, criou o método CESP de avaliação. Quando vocês entram lá no Sebrasp, quem somos, você pode dar uma lidinha ali que vocês vão achar muito interessante sobre a filosofia que eles têm para aplicação. Mas o que vamos lá, vamos ao que interessa. O que é o método CESP? O método CESP é aquilo que vocês provavelmente já conhecem de certo e errado, sendo que uma questão a não acerta. É muito interessante esse tipo de método porque evita aqueles concurseiros ali que chegam, ganham algumas notas chutando e, assim, tira um pouco do brio ali de quem realmente estudou, quem precisava de fato pegar aquela questão e ver uma pessoa que vai lá, sai chutando a prova toda, às vezes, muito raramente, mas às vezes a pessoa nasceu com aquela sorte e conquista algumas questões. Então, se uma questão certa anula uma errada, você já começa a evitar o chute. Essa é a primeira dica ali que a gente vai dar. O método do CESP ele é justamente esse. Ah, mas o Sebrasp não faz só prova estilo certo e errado. É verdade, ela também tem questões, provas de múltipla escolha. Mas não é o comum de se ver. Quando acontece, ótimo, não tem muito segredo ali na múltipla escolha, você pode até chutar, mas quando vem no estilo certo e errado, você deve evitar. Esse é o método exclusivo CESP. Eu não sei se eles patentearam isso ou não, se outras bancas podem aplicar, mas até então só o Sebrasp de fato vem aplicando e você não encontra essa modalidade em outras bancas. Tá? O certo e errado não é novidade para ninguém. Só lembro aqui mais uma vez que você deve evitar o chute a qualquer custo, certo? Pessoal, a FGV, o Sebrasp, mas a gente está falando mais de Sebrasp. A FGV, ela é uma banca de comando. Então, antes de você ler qualquer material, antes de você ler qualquer conteúdo, vá direto
no comando da questão. Às vezes, o texto de apoio ou algum outro penduricalho que aparece ali na questão são desnecessários. Você pode passar direto para o comando da questão e você faz a prova. Então, essa é a primeira dica. Segunda, né? Primeira, evite chute. Segunda dica, vá direto para o comando da questão. Se você já souber a resposta diretamente, sem precisar ler o texto de apoio, passe para as próximas questões. Faça a questão, obviamente, assinale, passe para as próximas, porque a Banca Sebrasp ela costuma ser uma prova longa, 120, 150, 160 questões. Então, já ganhe tempo com isso. Se você precisar ler o conteúdo, assim, a mente humana ela é incrível, né? Quando você vai procurando algo no texto, já fica muito mais fácil. Então, primeira coisa, leia o comando da questão antes de ler o texto. Essa é uma dica importante para questões estilo Sebrasp. Terceiro ponto, controle emocional. Como eu falei aqui anteriormente, normalmente as provas Sebrasp elas são muito longas. Então, às vezes a pessoa pega ali e já fica com medo daquela questão, vou sair da prova com pontuação negativa, a questão é longa, não vai dar tempo. Então, respira, vai dar tempo, você só vai fazer as questões que você precisa, que você sabe, não vai sair chutando. Você vai ler o comando da questão, isso vai te fazer ganhar tempo, vai adiantar. E quando você chega no final, você parou, ganhou um tempinho, eu vou falar logo logo como é que você vai fazer a prova. Você chega no final da prova, fez todas as que você tinha certeza e você volta, só nas que você não sabia. Então tenha esse controle emocional, não se desespere, não fique ansioso. Às vezes dá aquele branco por causa da ansiedade, dá aquele nervosismo porque é uma prova que você está se preparando há muito tempo. Então você tem que tomar esse cuidado de fazer o controle emocional. Como é que como é que trabalha o controle emocional, Oliveira? Muito fácil, assim, entre aspas, né? Muito fácil. Você vai fazer simulados, você vai simular assim, condições ideais da prova, né? Tempo, silêncio, a prova ali, papel e caneta numa mesa, numa sala. Então tenha essa questão do controle. Como é que eu vou fazer a prova? Você vai pegar a prova. Eu gosto de começar pelas matérias que eu tenho mais facilidade. Eu começo por constitucional, depois eu pulo para penal, depois para processo, e você vai procurar fazer a mesma coisa. Se você quiser fazer da 1 em diante cronologicamente, também não tem problema nenhum, mas é mais interessante você começar pelas que você tem mais facilidade, porque ajuda no controle emocional que eu acabei de mencionar, porque você vai fazer o resto da prova com um pouco mais de confiança. Então, começa ali, recomendação minha, pelas questões, pelas matérias que você tem mais facilidade. Você vai passar a prova inteira, da primeira até a última, fazendo todas as questões que você tem plena certeza. Tô na dúvida? Bota um asteriscozinho nela, porque quando você passar por todas as questões, você vai voltar nas questões que você colocou o asterisco. Isso te faz ganhar tempo e faz um mapeamento bom das questões que você não tem tanta certeza. Aí você vai fazer o cálculo para ver se vale a pena chutar uma, duas questões ou não, tá? Quarto ponto, galera. Foque na qualidade e não na quantidade. Observe que é uma coisa meio que cadenciada. Você faz as coisas e uma dica acaba puxando a outra. Se você foca na qualidade e não na quantidade, você não está preocupado em sair fazendo todas as questões. Você está preocupado em fazer todas as questões que você de fato sabe. Qual normalmente ali é a nota de corte do Sebrasp? Cerca de 70 a 80%. O cara já está, às vezes até menos do que 70%, o cara já está habilitado para as discursivas. Essa é normalmente a nota de corte. Se você fez todas as questões e você viu que já deu 70% da prova, que você tem toda a certeza, aí você tem que ponderar, assim, né? Obviamente, você vai avaliar se a questão foi fácil ou não e vai dizer, poxa, 70% aqui de certeza de acerto já é um número bom. Vou evitar chutar, porque daqui provavelmente eu já faço a discursiva, já vou ter a discursiva corrigida e eu não tenho por que mais me preocupar. Mas aí você parou e viu assim, caramba, eu fiz só 50%, não estou confiante, a prova veio fácil, eu que não estudei muito bem. Vou pensar aqui, será que nas questões que eu sei mais ou menos vale a pena chutar? Vai muito do seu feeling, assim, né? Você tem que considerar, analisar se a prova está fácil, está difícil, está fácil para você ou se está difícil para geral. E aí vai analisar isso. Então você tem que focar na qualidade da resolução de questões. Não, o intuito da Banca Sebrasp não é fazer todas as questões, é só fazer as que você sabe. E aí depois, quando você chegar no final, só repetindo,
você vai avaliar se vale a pena chutar uma questão ou outra que você tem quase certeza de que é o certo. Não é qualquer questão, tá? Sebrasp não é uma banca para chutar, galera. Vai ter gente saindo por aí, tem um método B, C, D, método ABCDH de chute do Sebrasp. Cara, isso é tudo balela, esqueça. Não vai colocar o seu futuro, né? Você está estudando para chegar em um determinado lugar. Se você está estudando, você vai colocar o seu futuro à mercê da sorte, é só 50%. Cara, é na sorte que você está colocando o seu futuro. Então é melhor você ter 70%, 60% de certeza de questões que você acertou do que você colocar uma questão ou outra à mercê da sorte. Vamos lá rapidinho. Quinto ponto. Simulados e questões específicas da banca. Tem a ver com controle emocional, com gestão de tempo, você se adaptar a saber como é que o Sebrasp cobra as questões, aí você vai começar a perceber nos simulados e nas questões que ela é uma banca de comando, que ela é uma banca de comando, tá certo? A gerenciar o tempo, a gerenciar a quantidade de questões que você vai de fato fazer ou não. Então, esse é o quinto ponto. Simulados e questões específicas da banca. Você vai fazer isso durante o seu estudo para concurso. Quanto mais perto da prova, mais simulados você vai realizar. Obviamente você não vai só estudar por simulado, né? Então, mas inclua aí no seu planejamento de estudo questões estilo Sebrasp para fazer sua prova. Pessoal, o estudo, esse já é o sexto ponto, revisar os erros cometidos. O estudo por simulados e questões, ele não é simplesmente fazer e ir embora. Você tem que ver o que é que você está errando para fazer um mapeamento ali das questões que vocês têm mais dificuldade e, com isso, você estudar de forma mais efetiva. Então, se você está estudando a banca, viu como é que ela cobra e, além disso, ainda sabe o que é que você mesmo tem mais dificuldade, não tem segredo nenhum assim, né? É uma receita de bolo maravilhosa. Você vai chegar no final das contas e vai dizer assim, poxa, eu tenho mais dificuldade com isso, eu sei que o Sebrasp gosta de cobrar isso, então vou dar mais gás exatamente nisso aqui, especialmente na reta final, você que está estudando para o TSE ou para o STJ. Mas assim, essas dicas elas não valem só para esse concurso. Estou falando delas porque é justamente a data aqui que eu estou gravando, 23 de agosto de 2024. As provas vão acontecer agora ao final do ano. Então, estude os erros que você cometeu. É importantíssimo para você fazer um mapeamento do que você mesmo não sabe. Sétimo ponto, se atualize em relação à legislação, a atualidades ali, a mudanças de legislação, a entendimento doutrinário, a entendimento jurisprudencial. Essa é uma banca que adora cobrar entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário. Pouquíssimas vezes, em poucos casos, a banca cobra entendimento doutrinário minoritário, mas fique atento a isso. Pelo menos o entendimento doutrinário majoritário e as jurisprudências mais atuais você deve saber, especialmente para os concursos, para os maiores concursos que ela pegar, beleza? Então, cuide de estar sempre atualizado em relação a isso. Oitavo ponto, técnica de chute. Como eu falei, vai ter gente por aí falando, eu ensino a chutar método CESP, método não sei das quantas, o raio que eu parto e não sei o que lá. Galera, balela, esqueça. Você não vai ficar colocando aí o seu futuro em, sei lá, o cara que apareceu dizendo para você chutar da forma XYZ. Dá vontade até de rodar aquele meme, né? Eu esqueci até como é que é o meme lá da morte, amostradinho. Mas evite estar chutando, como eu falei, né? Se você já sabe que você fez 70, 60, 80% da prova, com certeza, você provavelmente já vai ter a discursiva corrigida. Então, tome cuidado com essas pessoas que estão dizendo chute isso, chute aquilo. Você vai fazer essa análise, vai fazer a prova inteira, vai ver se tem certeza das questões que você fez. Se você tiver, é recomendável que não chute ali. Mas se tiver que chutar, pelo menos filtre quais questões você vão estar. Sempre tem aquela questão, né, que a gente fica mais na dúvida do tipo, poxa, eu acho que é certo, mas pode ser errado. Se você tem ali 80% de certeza de que é a questão certa, vai lá, coloque certo, se for preciso. Faça a prova com essa estratégia. Já viu que está ali perto da nota de corte 70%, 80%? Evite. Mas se for necessário, você está abaixo, viu que a prova não veio para você, infelizmente, aí você considera, faz um mapeamento ali das questões que você não tem tanta dúvida assim, é mais uma dúvida pontual do tipo, poxa, eu sei que é certo, mas pode estar errado. Aí você faz um filtro desse e faz a questão, se for chutar, a questão que você tem mais ou menos certeza de que você sabe o conteúdo. Nono ponto, organize o tempo de prova.
Como eu já falei, as questões Sebrasp, elas são longas, 120, 140, 150 questões, então você tem que tomar cuidado com o tempo. Faça a prova, leia o comando para ganhar tempo, evite estar lendo qualquer texto, não é qualquer texto que você vai ler, às vezes não precisa ler, você já tem um conteúdo prévio. Então, organize o tempo, porque o tempo vai passar e às vezes você pode estar ainda na metade da prova. Isso sem contar o tempo de redação. Então, organize seu esqueleto. Importantíssimo. Você já tem que chegar na hora da prova. Você não tem que pensar em como você vai organizar as informações. Você tem que pensar em quais informações você vai colocar. Então, faça o esqueleto de redação, separe, sei lá, 40 minutos, 50 minutos para fazer a redação bem feita. Separe um tempo para colocar os 15, 30 minutos finais para passar o gabarito com calma. Muita gente deixa para passar o gabarito no final e na pressa, faltando 15, 30 minutos, ela acaba fazendo a questão errado, passa gabarito errado. Eu mesmo já perdi muito gabarito, assim, eu sou rei disso, adoro perder questão na troca de gabarito. Então evite, não recomendo. Eu já quase perdi a vaga, inclusive aqui no Senado, por causa disso. Perdi 3 pontos na prova objetiva. Passei 2 questões erradas por gabarito. Então, tome cuidado com isso, organize seu tempo. Separe um tempo para fazer a redação, já chegue na prova com o esqueleto feito. E se for deixar para fazer o gabarito no final, deixe um tempo bom. Não faça de qualquer jeito nas pressas para não se atrapalhar e não dar tempo você acabar chutando de qualquer forma e acabar chutando o quê? Passando o gabarito de qualquer forma e passando a questão errada, a alternativa errada. E última dica aqui, 10ª dica, prepare-se física e mentalmente. Galera, é uma prova longa, você fica às vezes 4, 5 horas sentado numa sala de aula, às vezes não consegue ir no banheiro, então tá na hora da prova, evite estar bebendo muita água, leve lanchinho ali para na hora da prova comer. Isso tudo faz parte da preparação física. Durma bem na noite anterior, evite estar com tela ali de noite. Poxa, na noite anterior à prova, vai dormir cedo. Não fica pegando o celular na hora de dormir para não perder o sono. Pô, se for necessário ali, sei lá, às vezes a pessoa dá insônia, toma um suco de maracujá, uma coisa assim que acalme, que diminua a pressão dela, que sua pressão, que você consiga dormir bem. Fique afastado do celular, isso daqui atrapalha a gente de uma maneira absurda. E evite estar consumindo conteúdo ali que te deixa ansioso. Nos momentos ali anteriores à prova, evite estar seguindo muitas páginas, por exemplo, muita gente apaixonada pela PRF, aí começa a consumir muito conteúdo no Instagram de gente que já é PRF, eu me imagino na estrada, e se eu não passar, e não sei o quê. Então, evite coisas que te deixem ansioso. Chegue na hora da prova descansado, durma bem na noite anterior. Essas dicas aqui que eu passei são um panorama geral de como se preparar para provas estilo Sebrasp. Tá? Eu vou fazer um resumo rápido aqui agora dos 10 pontos. Então, se você está assistindo até agora, pega um papelzinho, uma caneta, pontua, para não precisar assistir o vídeo todo de novo. É um vídeo aqui que já está em 18 minutos. Pontua tudo para ficar simples de analisar e lembrar o que é que você deve fazer. Primeiro ponto, conheça o estilo CESP, certo e errado. Atenção ao comando das questões. É uma banca de comando, então evite estar lendo texto desnecessário. Controle emocional, extremamente importante para você chegar na hora da prova e não ficar nervoso, ansioso, não dar branco. Quarto ponto, foque na qualidade e não na quantidade. É uma prova que normalmente 70, 80, às vezes 65 para cima já começa a ter a discursiva corrigida. Então foca na qualidade e não na quantidade de questões. Não tem problema nenhum entregar a prova ali faltando fazer, sei lá, 30 questões, 40 questões. Obviamente ali você vai fazer a proporção. Ruim é sair da prova devendo ponto. Isso aí que não dá para admitir muito. Quinto, faça simulados e pratique por questões da banca. Tá na reta final, tá estudando para uma prova que vai ser o Sebrasp que vai aplicar, não tem por que você estar fazendo questão da SES Gran Rio, da IDECAN, da FGV. Faça questão do Sebrasp, tá? Até porque as bancas, em alguns assuntos, elas têm um entendimento diferente. Então, faça questões específicas e simulados da banca. Sexto ponto, revise os erros cometidos. Os erros cometidos. Mais importante do que acertar é você saber o que é que você erra para poder estudar mais. Então, faça essa anotação das matérias que você mais comumente erra.
7. Se atualize em relação a doutrinas majoritárias e legislações, mudanças de entendimento, especialmente mudanças de entendimento. Súmula, esse tipo de situação o Sebrasp adora cobrar. Oitavo, técnica de chute. Evite chutar, não é uma banca de chute. Você só vai chutar naquela hipótese lá que eu falei. Poxa, não sei, fiz aqui muito poucas questões, acho que não vai dar. Aí você chuta daquela forma lá que eu falei. Aquelas questões filtradas. Aqui você acha que você está na dúvida, mas tem um pouquinho de certeza de que sabe o gabarito. Nono, organize o tempo de prova. Não chegue desesperado ao final da prova para passar o gabarito. Para não dar tempo de fazer as redações. Então separe direitinho o tempo, chegue na hora da prova com o esqueleto da redação montado. É extremamente importante. Você não pode perder tempo pensando em como é que você vai organizar as informações. Você só tem que pensar na informação em si. O resto você só vai preencher o gabarito, a folha de resposta e é só isso. Nono, décimo, se prepare física e mentalmente. Durma bem, se alimente bem, evite estar consumindo conteúdo que te deixa ansioso, certo? Então, essas são as dicas aqui que a gente da academia passa para você para como se preparar para provas estilo CESP, as provas estilo certo e errado do Sebrasp. E eu acho que se você souber disso aqui, esse é o estilo de cobrança, você consegue chegar na hora da prova com um pouquinho mais de facilidade em relação a como fazer a prova, tá? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Dá um joinha aqui. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve e agradeço a presença de todos, tá? Qualquer coisa pode deixar dúvida aqui no comentário que a gente te responde logo em breve. Pois, bons estudos para vocês. Abraço.